A gravação de uma conversa do dono da construtora Delta apresentou novos indícios de pagamentos ilegais a políticos e reforçou a suspeita de tráfico de influência para favorecer a empresa em contratos com dinheiro público. O empresário Fernando Cavendish, presidente do Conselho de Administração da construtora Delta, aparece em uma reunião falando sobre dinheiro para políticos. O áudio, divulgado hoje na internet, no blog do jornalista Mino Pedrosa, foi gravado em 2009 por um dos integrantes da reunião entre Cavendish e outros 2 empresários. Na época, eles eram sócios. Se eu botar 30 milhões na mão do político, isso contrata coisa pra pode ter certeza disso, te garanto. Quando fala em ser convidado, segundo o blog de Mino Pedrosa, Cavendish estaria se referindo a uma maneira de conseguir obras pagas com dinheiro público. Eu sou muito sincero com vocês, 100 milhões aqui, eu ia ser convidado. Ele aqui, ó, o senador fulano e tal, se convidar, eu cheguei e posso ter a mão. Em nota, a Delta diz que o áudio divulgado não expressa a opinião de Fernando Cavendish e que foi pronunciado em tom de bravata. Ainda de acordo com a nota, o trecho divulgado é uma parte editada de uma longa discussão entre os controladores de 2 empresas, Delta e Sigma, sobre o fim da sociedade entre elas, e que um dos antigos proprietários da Sigma, que está sendo processado pela Delta, gravou a conversa e pinçou um trecho a fim de promover chantagens. O processo de separação das empresas foi parar na justiça e o desentendimento entre os sócios acabou revelando que o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, prestou serviço de consultoria para a Delta. O contrato de 6 meses foi assinado no final de 2008. Nessa época, os contratos da empresa com o governo quase dobraram. Passaram de 393 milhões em 2008 para 788 milhões em 2009. Hoje em dia, a Delta é a empresa que mais recebe dinheiro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Em entrevista à revista Veja, em maio do ano passado, os ex-donos da Sigma, José Augusto Quintela Freire e Romênio Marcelino Machado, acusam o ex-ministro de fazer tráfico de influência em favor da empreiteira Delta. Segundo Quintela, José Dirceu foi contratado para facilitar negócios com o governo federal. A empresa Delta também é suspeita de envolvimento com o grupo do bicheiro Carlinhos Cachoeira, preso em fevereiro. Em uma gravação feita com autorização da Justiça, o então diretor da empresa Delta, Cláudio Abreu, conversa com Cachoeira. Os 2 falam em marcar um encontro entre o bicheiro e Fernando Cavendish. Você quer encontrar com o chefe? Não, com o vereador? Fernando. Não, fala pra ele, nós estamos olhando tudo, tá? Agora há pouco, a Delta divulgou uma nota nova em que afirma que o áudio foi produzido clandestinamente e editado por ex-sócios da empresa que estão sendo processados por calúnia e por difamação. A construtora também negou que o ex-ministro José Dirceu tenha sido contratado para facilitar negócios com o governo federal. José Dirceu afirmou que foi contratado apenas para dar consultoria sobre investimentos no exterior e que não fez tráfico de influência. E novas gravações da Polícia Federal, a que o Jornal Nacional teve acesso, mostram a influência de Carlinhos Cachoeira na nomeação de funcionários públicos no governo de Goiás, comandado por Marconi Perillo, do PSDB. A conversa foi gravada no dia 11 de abril do ano passado. Carlinhos Cachoeira conversa com o ex-vereador do PSDB, Vladimir Garcês, considerado o braço direito no esquema do bicheiro. Garcês, que está preso, fala que o governador de Goiás, Marconi Perillo, também do PSDB, autorizou contratações de pessoas selecionadas por Cachoeira. Então, é o seguinte, o governador liberou os negócios dele, aí eu falei para ele que nós temos mais 4 pedidos. Esse de Anápolis, ele vai lotar nas nomeações. Os de Goiânia, ele vai ver a questão de gerência aqui. Aí, ele tem 2, 3 gerências para ver para nós, para a gente discutir quem são os nomes. Tá, você põe a Vanessa Nunes, a Rosana aqui. A Rosana pode ser um salário de 2 mil, a Vanessa a gerência, tá? Em outro trecho das gravações, Vladimir comemora as nomeações conseguidas no governo de Perillo e recebe elogios de Cachoeira. Nós estamos com 7 pessoas só aqui, né? Você é o seguinte, Vladimir, você é o cara que mais põe gênero nesse governo aí. Agora, tem uns carguinhos aí que não vão poder atender muita gente.
Conversas e trocas de mensagens com Carlinhos Cachoeira levaram à demissão há 2 semanas de Eliane Gonçalves Pinheiro, chefe de gabinete de Marconi Perillo. Hoje, Perillo esteve no Ministério da Fazenda, em Brasília. Ele evitou a imprensa e não atendeu aos pedidos de entrevista. Em Brasília, o governo do Distrito Federal abriu investigação contra Cláudio Monteiro, ex-chefe de gabinete do governador Agnello Queiroz, do PT. Cláudio Monteiro deixou o cargo na semana passada, acusado de receber dinheiro para nomear funcionários a pedido de Cachoeira. E o governador Agnello Queiroz vai enfrentar o primeiro pedido de impeachment na Câmara Legislativa. O pedido foi apresentado hoje pela ONG Adote um Distrital. Segundo a assessoria, o governador Marconi Perillo não teve encontro oficial com Vladimir Garcês em abril do ano passado. O governador não se pronunciou sobre as supostas nomeações. E o advogado de Garcês não foi localizado para comentar o caso. Líderes da oposição temem que o governo mude de posição em relação ao apoio que manifestou inicialmente à CPI sobre a ligação de Cachoeira com políticos e com empresários. O PT negou qualquer interferência do governo para barrar a investigação. A oposição está preocupada com o que seria uma articulação do governo para recuar e evitar a criação da CPI mista que pretende investigar as operações Vegas e Monte Carlo, na qual foi preso Carlinhos Cachoeira. Desde quinta, o ânimo, a vontade para montar a comissão parlamentar de inquérito, eu sinto que não é mais a mesma, que não é a mesma movimentação. O líder do PT na Câmara disse que o partido não está arrependido de apoiar a convocação da CPI. Gilmar Tato disse também que o governo não está interferindo no assunto e que tudo vai ser apurado. A CPI não é uma CPI contra o governo, não é uma CPI contra a oposição, é uma CPI que vai apurar o crime organizado dentro do Estado brasileiro. Portanto, o governo tem as suas prerrogativas, não interfere no Legislativo e CPI é um assunto do Legislativo. Para a oposição, o governo agora teme a CPI porque vieram à tona as relações de Carlinhos Cachoeira com a empresa Delta, que tem vários contratos com a administração federal. O PSDB, por exemplo, diz que o presidente da empresa, Fernando Cavendish, deve ser convocado assim que a comissão for instalada. O líder do partido no Senado acha que uma investigação poderia atingir também governos estaduais, como o de Goiás, governado pelo partido dele. Mas acredita que a criação da CPI é irreversível. Os contratos ilegais, ilícitos, desonestos, devem ser identificados. É possível que existam contratos honestos, legais, como existem os desonestos. É preciso distinguir bem, separar e tomar as providências. Ainda não é possível saber quantas assinaturas já foram coletadas no Congresso, mas líderes do PT calculam que o requerimento que pede a criação da CPI mista deve receber as assinaturas de 400 deputados e 60 senadores, o que equivaleria a praticamente 80% dos parlamentares da Câmara e do Senado. Como o senador José Sarney está internado em São Paulo, o requerimento deve ser entregue à vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas. Tendo as assinaturas e tendo cumprido o rito normal, que é conferir as assinaturas, a CPI tem que ser instalada. O desembargador Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, determinou agora à noite a transferência de Carlinhos Cachoeira do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Para o desembargador, a prisão de Cachoeira numa unidade de segurança máxima não se justifica porque ele não representa alto risco para a sociedade e não cometeu crime hediondo. A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu abrir procedimento preliminar sobre a conduta da ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati. A comissão vai apurar supostas irregularidades na compra de lanchas pelo Ministério da Pesca, concluída na época em que Idely era ministra. Só depois dessa investigação inicial, a comissão vai decidir se abre ou não processo. Segundo a denúncia apresentada pelo PSDB, a empresa que vendeu as lanchas foi doadora da campanha de Idely ao governo de Santa Catarina em 2010. A ministra afirma que o contrato do Ministério para a compra das lanchas foi assinado antes de ela assumir o cargo.
e nega que a campanha dela tenha sido beneficiada pelas doações da empresa fabricante. A ministra Idely Salvati disse ainda que já apresentou as explicações à comissão. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça pediu o afastamento dos 2 desembargadores suspeitos de desviar 11 milhões de reais do setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Depois de 3 meses, o TJ retomou hoje as audiências desses processos. Leda é professora aposentada da rede municipal. No ano passado, ganhou uma ação na Justiça contra a Prefeitura de Natal. Hoje, ela veio saber quando vai receber o chamado precatório. Quando a gente confere na internet, dá sempre que eu está no Banco do Brasil em forma de recibo. Agora, não entendo porque ele não saiu. Durante quase 3 meses, o setor responsável por esses pagamentos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ficou fechado ao público por causa de denúncias de desvio de recursos. A chefe da divisão, Carla Albarana, foi presa e, em depoimento ao Ministério Público, afirmou que o esquema tinha a participação de 2 desembargadores, ex-presidentes do TJ, Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro. Segundo as investigações, parte dos recursos destinados aos pagamentos das dívidas judiciais era transferida para contas de laranjas. O dinheiro era retirado por Carla Albarana e entregue aos desembargadores. A pedido da atual presidente do tribunal, Judite Nunes, o Conselho Nacional de Justiça criou um comitê gestor para fiscalizar a divisão e liberou os pagamentos para os credores. Se precisa de transparência, se precisa que tudo seja posto para o conhecimento da sociedade. A corregedora do CNJ pediu o afastamento dos magistrados envolvidos na fraude. Já protocolei como uma posição da corregedoria, mas a abertura deste processo precisa do aval do colegiado. O desembargador Rafael Godeiro chamou de caluniosas as acusações contra ele e disse que vai provar sua inocência em todas as esferas. O desembargador Oswaldo Cruz repudiou as acusações, que classificou de infundadas, e disse que disponibilizou aos órgãos competentes seus dados bancários, fiscais e telefônicos. Daqui a pouco, o governo da Argentina toma o controle da petrolífera espanhola YPF. Cai o ritmo de geração de empregos no primeiro trimestre. Mas os trabalhadores com carteira assinada são maioria nas capitais.